Olá, durante a semana eu fiz uma pergunta no Instagram, né? Se vocês gostariam de saber mais sobre a dieta restritiva e a reeducação alimentar. E aí eu resolvi gravar um vídeo para falar um pouco sobre essas formas de dieta, né? Então eu vou começar falando um pouco sobre a restritiva. O que são as dietas restritivas, né? Restritiva, como o próprio nome já diz, você está restringindo alguma coisa. Pode ser carboidrato, pode ser proteína, pode ser gordura, pode ser as calorias. Mas geralmente as dietas restritivas, elas são bem rigorosas. Elas restringem bastante ou até às vezes cortam alguns tipos de alimentos. Então, assim, exemplo delas são as dietas low carb, dieta líquida, que a líquida acaba sendo restrita em caloria também, dieta cetogênica, dieta da proteína e entre vários outros nomes que tem aí. E aí, assim, o que deve levar em consideração? Ela não é para todo mundo. Existem alguns tipos de doença que não vai ser recomendado fazer, por exemplo, diabéticos. Em algumas coisas, em algumas dessas dietas não vai ser legal fazer, até mesmo o jejum intermitente, por exemplo. Deve-se ter cuidado, porque pode ter uma hipoglicemia. Então, tem que ver de acordo com a condição da pessoa. E para algumas ela pode até ser recomendada para redução de peso, por exemplo, uma pessoa que tem o IMC de 40, acima de 40 ou até acima de 35, mas que tem alguns problemas, pode fazer uma dieta restritiva em combinação com alguns dias de dieta não tão restritiva assim. Então, pode ter alguns dias bem restrito e outros não. Então, ela vai ter uma duração, né? Porque já que está cortando ou diminuindo muito alguns tipos de nutrientes, alguns tipos de nutrientes, então acaba não podendo ser feita por muito tempo. Tem que ver de acordo com a saúde, se não vai prejudicar a saúde dessa pessoa, né? Porque pode trazer prejuízos ao invés de ajudar. E outra coisa que eu queria falar é que, então, pode ser combinado e tem que ver o emocional. Algumas pessoas, elas não vão ficar bem se elas comem por ansiedade, por depressão, comem quando estão tristes com alguma coisa, estão descontando esse emocional na comida. Cortar assim, cortar muita coisa de uma vez, pode ser que isso afete mais o emocional da pessoa e aí ela não vai conseguir seguir a dieta. Então, tem que ser visto essa parte também na hora de fazer uma dieta muito restritiva. Não é todo mundo que consegue fazer. Ela pode ser sim muito difícil de fazer. E algumas pessoas até preferem, gostam de fazer. Então, tem que ser avaliado. E para atletas, né? Atletas podem precisar de uma dieta restritiva, período antes da competição, mas aí é o que eu falo, é por um período e tem a maneira certa de fazer. Então, tem que ser acompanhado por um profissional nutricionista para poder adequar e não causar prejuízos a essa pessoa, tá? E aí eu vim falar um pouco também sobre a reeducação alimentar. Que aí a reeducação alimentar, tanto que eu até perguntei, né? Também se as pessoas sabiam que era reeducação alimentar, o que era comer consciente, comer com responsabilidade. O nutricionista, ele ensina, ele educa as melhores formas, as melhores escolhas a serem tomadas, né? Por que faz mal os industrializados, por exemplo? E quais industrializados são os menos piores?
como ver na lista de ingredientes, o que ver. Você, no mercado, escolher. Exemplo, tem 2 molhos de tomate. Um lá tá cheio de corantes, conservantes, aditivos que não são legais. O outro só tem tomate, sal e açúcar. Então, esse é o menos pior. Então, saber tomar as melhores escolhas, né? E com isso, vai tendo escolhas mais saudáveis, vai tendo um estilo de vida mais saudável, né? E aí é mais é o que eu falo, assim, eu acho que tem que ser uma combinação dos dois. Até quem faz a restritiva, depois também tem que passar por essa parte de reeducação alimentar, para saber, no período que não tiver na restrição, as melhores escolhas. Em questão da saúde, né? Tem a importância também da alimentação culturalmente, socialmente, tem que ser levada em consideração. A alimentação, ela influencia muito no social, né? A gente sai para comemorar alguma coisa, a comemorar aniversário, é, comemorar até a promoção em um emprego, uma coisa, tudo comendo. E geralmente é comendo besteira. E a gente é ensinado assim desde o início, desde os aniversários. No aniversário você faz alguma coisa que você gosta de comer. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A gente não pode excluir isso e, você vai comer tal coisa. Isso mexe com o emocional da pessoa. Então, assim, uma coisa também que eu queria falar é sobre o guia, que deu polêmica pela questão do governo ter pedido para alterar a parte dos industrializados e do consumo de carne vermelha, pela questão ambiental e tudo mais. E eu sempre recomendo muito que as pessoas leiam o guia, porque o guia ele explica justamente isso, ele leva em consideração o comer social, cultural. A cultura muda de acordo com a região do país, né? Então, às vezes, já aconteceu de eu atender aqui pessoas que vieram do Nordeste, eles não têm o hábito de comer pão, biscoito de manhã, e geralmente come uma batata, um aipim, um outro carboidrato. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração, a região do país. Fala sobre o uso do óleo, do açúcar, do sal, por que usar pouco. Eu acho que é muito importante a gente saber o porquê. Eu cheguei aqui e falar, não pode isso, mas por quê? Eu acho que é necessário a gente entender o porquê para conseguir tomar essas melhores escolhas, né? E na reeducação alimentar, como a dieta não é muito restritiva, vai ter uma vez ou outra que a gente vai poder se permitir comer uma besteira. Mas vai influenciar o que influencia é a frequência, é quantas vezes no mês você vai comer essa besteira, quantas vezes, não é para comer toda semana, não é para comer sempre. E durante o dia, a quantidade, tudo isso tem que ser visto, mas também não se punir. O importante, tanto da restritiva quanto da reeducação alimentar, é essa punição que às vezes a pessoa tem. E fica assim, eu não resisti e comi esse pedaço de bolo de chocolate. E às vezes não é um pedaço de bolo de chocolate, comeu quase o bolo de chocolate inteiro, porque estava nessa restrição, porque estava nessa coisa emocional. Então, e o sentimento de culpa piora depois, às vezes a pessoa não consegue mais seguir a dieta, então muitas coisas são levadas em consideração. Então, o melhor tipo de dieta vai ter que ser adequado, de acordo com a pessoa, de acordo com as condições da pessoa, junto com o nutricionista. A gente pode alternar, né, dietas restritivas por um tempo e alternar com tempos, mas sempre uma alimentação saudável. Isso é importante. O equilíbrio.
né? A gente precisa de ter um equilíbrio nessa alimentação. E aí, com a orientação, a gente consegue. Eu espero que eu tenha explicado melhor, assim, um pouco sobre as dietas, sobre o que são e tudo mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que depois eu respondo. E é isso, obrigada. Até a próxima.